Olá pessoal, hoje eu peguei aquele arquivo que a gente tinha feito, né, que eu fiz mostrando para vocês como é que funciona o Civil 3D, para mostrar um pouquinho sobre as documentações, né, que devem ser apresentadas junto com um projeto de loteamento. Então, cada projeto de infraestrutura, ele tem que ter além, né, do projeto gráfico representativo, tem que ter um memorial descritivo dos cálculos que foram realizados e o projeto urbanístico em si, ele além do projeto gráfico, ele precisa de um memorial descritivo dos lotes, né? Então, cada cartório exige uma forma, né? Ele cobra de uma forma. O que eu já vi, né? Aqui em Sinop, por exemplo, o cartório há muito tempo pediu apenas o mapa da quadra. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma quadra 1, por exemplo, e aí eu vou fazer um recorte, né? Digamos assim, um recorte dessa área aqui. Então, eu vou fazer um recorte na minha prancha com essas informações aqui da quadra 1. Beleza, então essa quadra 1 aqui é o que eu vou mandar lá para o meu cartório, no caso aqui de Sinop, né? E aí para cada quadra eu tenho o memorial descritivo de cada lote. Então vamos lá, por exemplo, eu vou fazer o memorial descritivo do lote 10. Beleza, como que eu vou começar? O lote 10, né, da quadra 1, né, com frente de 12 metros, confrontando com Rua Ana, né? Lateral esquerda, né? Não, direita, lateral direita, confrontando com o lote 11 da quadra 1, com comprimento de 30 metros. Depois, a parte aqui de baixo, né? Ou fundo, pode ser tanto, eu posso tanto falar lado, né? Como eu falei aqui, lado direito, né? Aqui lado esquerdo, frente e fundo, ou eu posso levar em consideração as coordenadas não, a rosa dos ventos. Então, norte para com 12 metros, né? Aqui seria, deixa eu habilitar aqui. Vamos ver, sul com 12 metros, né? Não consegui habilitar a rosa dos ventos aqui, mas sul para 12 metros e assim por diante. Então, eu posso representar dessas duas formas. Frente, esquerdo, direito, né? E fundos ou com relação à coordenada geográfica. Outra forma de eu representar é através de marcos, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um círculozinho aqui. Esse aqui eu vou chamar de M1, por exemplo. Então, vou copiar, vou colar aqui, vou mudar o tamanho dessa letra, vou colocar 2. Esse aqui vai ser meu M1, ou P1, né, isso aí independe. Geralmente é M1 de marco 1, né, marco 2, marco 3, marco 4, ou P de ponto, né. Então, vim aqui, vou mover para cima, M1, esse aqui vai ser meu M2, M3, M4. Beleza. E aí, como que a gente faz esse sistema de caminhamento, né? Que tem alguns cartórios que pedem isso, pedem um memorial descritivo de cada lote por caminhamento. Como que eu vou fazer? Vou falar, partindo do marco M1, né? Com azimuth de X graus. Então, para quem não lembra o que é azimuth, lá da disciplina de topografia, nada mais é do que eu fazer uma linha que represente o norte, né? Então, no meu caso aqui, como o meu arquivo está georreferenciado, o norte fica para cima. Então, beleza. Esse ângulo aqui vai ser o meu azimuth, certo? Então, contando, né, no sentido horário até o meu alinhamento. Então, vamos vir aqui em Annotate, eu vou pegar aqui uma linha. Quero saber o ângulo, certo? Vou pegar aqui. Eu tenho um ângulo de 96 graus. Então, eu tenho um azimuth de 96 graus. Posso colocar aqui mais preciso, né? Colocar os minutos, os segundos aqui também.
Então, partindo do M1 com azimuth de 96 graus e distância de 12 metros, confrontando com Rua Ana, até o marco M2, né? Com azimuth D. Aí eu calculo o azimuth de novo aqui, né? Então, qual que é o ângulo daqui até o meu alinhamento? Sempre no sentido horário. Então, daqui até aqui eu quero saber, né? Isso aqui fica meio difícil. Aí um macete para vocês é criar uma linha partindo daqui até aqui, certo? Clicar e ver aqui o ângulo que ele está formando, ó, 264. Então, com azimuth de 264, com distância de 30 metros, chega-se ao M3. No M3, confrontando com o lote 11, né, com distância de 30 metros, chega-se ao M3. E assim sucessivamente. Então, o importante, tanto falando frente, fundo, esquerda, direita, como esse processo por caminhamento, é importante que a gente fale o quê? Fale a distância, certo? E qual que é o confrontante. Então, nesse caso é Rua Ana, aqui desse lado é lote 11, quadra 1. Aqui, quando eu estou na divisa do meu terreno, né, é legal que a gente coloque o nome, né, aqui, de repente, da propriedade, né? Então, aqui eu coloquei um nome fictício, lote 2A, por exemplo. Propriedade fulano de tal, matrícula tal, no município, no cartório de registro de imóveis de Sinop, né? Então, eu coloco aqui se eu tiver todas essas informações. Então, tudo isso vai no memorial. O que vai dizer se o memorial vai ser... pode ser frente, fundo, lado esquerdo, lado direito. Quem vai dizer isso é sempre o cartório, tá? Então, quando vocês forem fazer um projeto, né, numa cidade que vocês não estão acostumados, o importante e essencial seria que vocês consultassem o cartório para ver qual que é a metodologia de trabalho deles. E mesmo que você já esteja acostumado a trabalhar numa cidade, se você pega um loteamento novo para fazer esse tipo de serviço, esse tipo de memorial, é importante que você vá até o cartório e troque uma ideia com o pessoal de lá, justamente para que você não tenha retrabalho, né? Então, você vai lá, faz o memorial e de repente o cartório não quer mais daquele jeito, né? Alterou, teve alteração. Então, o cartório aqui de Sinop está passando por mudanças e os desmembramentos eles já estão pedindo com esses marcos, né? Marco 1, Marco 2, Marco 3 e Marco 4. Beleza? Então, esse aqui é um tipo de documentação que é apresentado. Quais mais documentos, né? Ainda a gente tem que apresentar o projeto de localização de jazidas, né? Então, onde que essas jazidas que eu vou extrair os materiais para compor o pavimento, de onde é que eu vou tirar elas, né, que a gente chama de localização das jazidas. E outra documentação de extrema importância são os projetos ambientais, né? Então, a licença prévia, a licença de instalação e licença de operação da execução do loteamento. Então, esses são os principais pontos. Outra coisa que a gente precisa apresentar é o projeto de rede elétrica junto à Energisa. Então, quem faz isso geralmente geralmente não, são os engenheiros eletricistas, né? E aí, o que a gente precisa levar em consideração quando a gente for fazer o nosso projeto? O que precisa compatibilizar com eles? Vai existir locais onde as ruas vão ser curvas, né? Então, deixa eu fazer um arco aqui. Vou fazer um arco qualquer, como se esse aqui fosse uma rua. Beleza. E aí, aqui eu vou ter meus lotes, né? Vou criar um aqui só para representar. Aqui eu tenho um lote. E aí, o que acontece? Eu vou ter posicionamento de postes aqui na minha calçada, né? E, deixa eu pegar uma outra cor.
esse aqui. O fio, né, esse aqui vermelho. A fiação, ela não faz curvas, né? Então, eu preciso compatibilizar essa locação dos postes, primeiro, com as minhas bocas de lobo. Então, se as minhas bocas de lobos, elas vão estar posicionadas aqui, por exemplo, então, eu preciso... Por exemplo, minha boca de lobo está posicionada aqui. Eu não posso ter um poste aqui em cima da minha boca de lobo, né? Então, geralmente, o poste ele fica localizado um pouco para trás. Então, eu vou representar um poste aqui, né? Vamos supor. Beleza. E esse poste, vamos supor que ele tenha a cada 30 metros eu tenho que ter um poste, né? Isso é um chute, tá? Isso aí vai depender do tamanho do poste que eu vou colocar, da minha fiação que vai estar passando. Então, eu vou colocar 30 metros. Beleza. Só que o que pode acontecer? A cada 30 metros, eu posso estar tangenciando aqui, vamos supor, vou dar uma exagerada, tá? Então, vamos supor que seja aqui, 30 metros, tá? O que vai acontecer? Eu não posso deixar a fiação passar tão próximo assim dos meus lotes, né? Então, toda vez que eu for pensar em implantar loteamentos curvos, né, com ruas curvas, eu tenho que pensar nisso. Que a minha fiação ela tem que ter uma distância mínima aqui. Então, na hora de eu implantar, o que eu vou ter que fazer? Não vou poder colocar um poste tão longe assim, né? Eu vou ter que colocar um poste mais próximo um do outro, justamente para deixar esse espaço aqui nos fios. Porque senão, né, vai chegar um momento que eu posso estar cortando esse lote no meio, beleza? Então, com relação à fiação, eu preciso pensar nisso. E aí, geralmente, né, os postes onde vão estar posicionados os fios, né, que vão ancorar esses fios, eles vão servir também como iluminação pública. Então, isso se for, né, rede aérea. Se for subterrânea, aí a história muda um pouco, só que é bem difícil a gente ter fiação subterrânea justamente pelo alto custo de implantação e manutenção. Bom, feito isso, feito o traçado, né, dessa fiação, o projeto é dimensionado, então é dimensionado através da demanda daquele loteamento. Então, por exemplo, ele vai contabilizar quantos lotes são industriais, quantos lotes são comerciais, quantos lotes são residenciais, e em cima disso vai fazer a demanda daquele loteamento. E aí vai solicitar junto à Energisa, né, aqui no estado do Mato Grosso, para fazer se ela tem ou não capacidade para atender esse loteamento. Então, basicamente isso com relação ao restante das documentações que devem ser apresentadas para aprovação de um loteamento. Beleza?